Glória a Deus, vamos dar início no nosso culto. Abra comigo a sua Bíblia no Salmos de número 46. Salmos 46, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Todo mundo achou? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, embora que a terra seja removida, embora se transportem os montes para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbam, ainda que os montes se abalem por causa da sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará, já ao clarear da manhã. Os gentios se embraveceram, titubearam os reinos, levantou ele a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o nosso baluarte é o Deus de Jacó. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Estejais quietos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e exaltado serei na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, colocamos, meu Deus, aqui esta noite na Tua presença, e queremos render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, todo o domínio, porque o Senhor é o nosso Deus, a rocha da nossa salvação, e no Senhor confia o nosso coração, e os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida, tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos dado vitória, meu Deus, força, ânimo, coragem, para prosseguir adiante, meu Deus, na nossa caminhada, Pai. Eu quero Te agradecer, meu Deus, por essa noite, pelo quarto dia de culto nessa noite, onde eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar o Teu povo, falará com o Teu povo através da Tua palavra, através dos louvores, porque tudo quanto, meu Deus, essa noite for feito aqui em cima desse altar, aqui dentro dessa igreja, tudo é para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Então eu quero apresentar tudo, meu Deus, que essa noite vai ser feito aqui, seja dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, na presença do nosso Deus, para que o Teu povo seja abençoado, e o Senhor seja grandemente glorificado, engrandecido e exaltado na vida de cada um, Senhor, dos Teus filhos, ó Deus, que essa noite entrarão por aquelas portas para adorar e louvar e glorificar o Teu nome. Assim seja, Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos e glorificamos ao Senhor e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém? Você pode dar para Jesus uma salva de palmas bem forte? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, paz esteja convosco, amém? Vamos entrando aí mais e mais na presença do Pai, vai falando com Ele, o que você veio buscar, quais são os seus propósitos nessa campanha. Adore a Ele, adore. Ele está aqui. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Vamos lá, igreja. Já estou crucificado com Cristo,
agora vivo não mais eu. Declare a Ele: eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Eu já estou crucificado agora vivo não mais eu. Põe a mão no coração. Diz: Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Declare, igreja: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Declare: já estou crucificado. O quê? Com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado. Bem alto. Com Cristo, agora vivo não mais eu. Declarei: Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Declaro: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Adore a Ele, porque Ele se preocupa com você, porque Ele conhece você, Ele olha o seu interior. Deixa Ele trabalhar aí no seu coração, vai. O Pai, eu sei, a presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, se preocupar com a prisão, com as dores do meu coração. Sua presença só traz alegria, Deus. Sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força. Sua presença só traz alegria, Deus. Sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força, sua alegria é a minha força. Pai, eu sei o quê? Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. E aí? Pai, então, pra que se preocupar com a prisão, com as dores do meu coração? A presença só traz alegria, Deus. Sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força, Deus. A presença só traz alegria, Deus. Sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força. Sua alegria é a minha força. Agora, você quer mais dele?
Você quer mais dele essa noite? Quantos querem mais de Deus? Digam, eu quero, Senhor. Declare para ele assim, então. Santo, Santo, Santo. Vamos lá? Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Diga pra ele, seja fortalecido nele. Você é um agraciado de Deus. A morte de Jesus na cruz nos trouxe a vida, amém? Receba dessa alegria aí. Se tua presença só traz alegria, Deus. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, Deus. Tua presença só traz alegria, Deus. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Vai adorando, não pare de adorar, não pare. Diga santo, santo, santo. Diga eu te amo, Senhor. Vai falando com ele, vai. Aproveita. Entra na presença dele, vai. Oh Deus, tu és santo, poderoso. Não há nada que eu queira mais. O quê? Que a tua presença. Não há nada que eu não sei mais. Que ver a tua face, Deus. Chama por ele, vai. Vem encher lugar. Enche este lugar. Vem encher lugar. Enche minha vida, Deus. Estás assentado sobre os querubins. Estás entronizado, Deus, e aos serafins, poderoso Deus, estás aclamado por anjos. Vem neste lugar. Estás assentado, Deus,
mão sobre o seu coração. Mais uma vez, põe a mão assim, ó. Põe a mão no coração e diga para o Senhor: Senhor Deus, eu quero ser cheio. Agora você vai falar com Ele. Por que você quer ser cheio? Por que você quer ser cheio, hein? Até transbordar, não é? Você não quer ser cheio da glória dEle, da presença dEle? Você quer mais dEle? Então vai lá. Entrar neste lugar, você quer mais dele? Então levante sua mão assim comigo e diga: Senhor Deus, eu quero mais de ti. Aplauda ele o mais forte que você puder. Recebe o nosso louvor, Deus. Aleluia. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer levantamento de dízimos e oferta nesta noite. Se você for dizimar ou ofertar, segura na tua mão o teu dízimo, a tua oferta. Nós vamos consagrar a Deus em nome do Senhor Jesus. E depois estaremos passando a palavra para o pastor. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos consagrar ao Senhor neste momento, meu Deus, os dízimos. Ó Pai amado e querido do teu servo, da tua serva, que tem trazido o seu dízimo à casa do Senhor, para que haja prosperidade na tua casa. Senhor, abre a janela do céu sobre a vida dessa pessoa, abençoando ela, meu Deus, em tudo aquilo que ela coloca as mãos. E o Senhor também diz que vai repreender o devorador, aquele que destrói o fruto do trabalho da pessoa, meu Deus, que ela não vai para frente, por mais que trabalhe, por mais que se esforce, parece que ela não consegue chegar a lugar nenhum. O Senhor diz que vai repreender esse inimigo, e também a tua palavra diz que vai emprestar, não vai tomar emprestado, porque a bênção do Senhor vai estar sobre a vida dessa pessoa. Também da mesma forma, meu Deus, eu oro pelas ofertas, consagrando ao Senhor as ofertas, aquilo que cada um faz, meu Deus, de livre e de espontânea vontade, mas sabendo, meu Deus, que aquilo que o homem planta é aquilo que ele colhe. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abençoe teu povo. Pai querido e amado, como eu sempre tenho dito, que a oferta é como uma semente que se planta numa terra boa, e essa terra é o Evangelho, é esse ministério. Que o Senhor abençoe grandemente cada um, ó Deus, que tem dizimado, tem ofertado, abençoando, prosperando com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade, em tudo quanto esses homens e mulheres de Deus colocam as mãos, sejam grandemente abençoados, e possam colher o fruto, o resultado da sua fé, meu Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e consagro ao Senhor os dízimos e as ofertas desta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você for ofertar ou dizimar, meu irmão, pode fazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Davi, já quero chamar o pastor aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco, amém? Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do pastor Juvenil, do Tarsis, que Deus abençoe muito a vida de vocês, e falar para vocês que é uma honra
para mim estar aqui com vocês nessa noite. Amém? Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus, a gente vai ler o capítulo 16 a partir do versículo 13. A gente vai ler uma das partes mais importantes do Evangelho. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Na hora que a gente terminar de ler, você pode deixar a sua Bíblia aberta, que a gente depois vai ler outras partes da Bíblia também. Mateus 16, 13 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? Amém. Pode se assentar no seu lugar. Talvez lá no seu bairro onde você mora, ou na sua escola, no seu trabalho, as pessoas te conhecem por alguma coisa, né? Às vezes elas olham para você, às vezes aqui na igreja, aquele é o que toca bateria, é quem fica no data show, aquele irmão é o diácono. Ou às vezes no seu bairro você é conhecido, aquele é o filho do Dito, aquela é filha da Maria, filho do José. E geralmente a gente é conhecido por essas coisas. Obrigado. Ainda mais, isso não é só para nós, né? Até Jesus, na época dele, tinha esse tipo de apelido, esse tipo de nome que as pessoas chamavam ele e que acabava revelando quem ele era. E aí, quando a gente está nessa parte do Evangelho, e Jesus, sempre quando ele vai falar na Bíblia, no início da sua vida, ele falava a respeito de verdades, ele falava a respeito de conceitos que eram muito abertos, que ele falava e qualquer pessoa podia entender. Mas depois de uma certa parte do Evangelho, você começa a ver que Jesus começa a falar através de parábolas. Talvez você já ouviu falar do semeador que saiu para semear, ou da colheita, ou também do peixe, que vai ter uma pescaria, vamos dizer assim. E quando a gente chega nessa passagem, Jesus, ele quer saber quem as pessoas acham que ele é. E quando ele começa a falar com Pedro, quando ele pergunta para os discípulos quem ele era chamado, eles começam a falar o nome de vários profetas. Então eles falam João Batista, Jeremias, e eles falam até Elias. Então eles não estavam achando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. As pessoas, apesar de Jesus ter feito vários milagres, ter cumprido várias profecias do Antigo Testamento que falavam que ele era o Messias, muitas pessoas achavam que Jesus ainda era um profeta. E quando Pedro tem essa revelação de quem Jesus é, ele fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que acontece quando Pedro descobre isso? Ele descobre a verdadeira identidade de Jesus. Ele descobre e ele acerta quem Jesus é. Ele não estava chutando que ele era Jeremias ou Elias, mas ele acertava em cheio falando que Jesus era o Filho de Deus. E essa é uma das principais partes da Bíblia, porque a gente tem a primeira vez a revelação de Deus sendo dada a um homem. Até isso que Jesus fala: olha, não foi eu que revelei, não foram os homens, mas foi o próprio Deus que revelou isso para você, Pedro. Mas por que ele fala a respeito disso? Porque muitas das vezes, meu irmão, a gente prega, a gente fala de Jesus para as pessoas, a gente prega aqui na igreja ou até nas praças, a gente entrega folheto, a gente fala com as pessoas,
mas quem toca o coração das pessoas não são apenas as nossas palavras, mas é o Espírito Santo que convence a pessoa. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, do juízo. E existem várias histórias que eu conheço que às vezes, principalmente na minha família, de que às vezes dentro de casa a pessoa dava testemunho, mas o Espírito Santo que convence no dia após dia. Então às vezes você pode querer evangelizar alguém por palavras, mas evangelize pela oração, que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que a gente fala. E quando ele fala a respeito da liderança de Jesus, daquilo que ele é, a gente vê a importância de nós sabermos quem Deus é e quem Jesus é. Porque se eu tiver uma percepção errada daquilo que Deus é, talvez eu não estou me relacionando com um Deus verdadeiro. Eu preciso crer no Deus verdadeiro e confiar em quem Ele é e buscar aquilo que Deus é. E eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 8. A gente vai ver uma história da Bíblia. Marcos 8, a partir do versículo 22. Marcos 8, 22, a gente vai ler a respeito da cura de um cego em Betsaida. E diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Amém? Aqui nós vemos a história de um cego. E quando você lê a Bíblia, vai ser a única história que a cura de uma pessoa não foi feita instantaneamente. Como se Jesus falasse: ó, está curado agora. E pronto, ele abriu os olhos e enxergou. Essa é a única história na Bíblia que tem duas etapas a cura. Primeiro, Jesus cospe nos olhos desse homem, impõe as suas mãos, e aí, quando esse rapaz abre os olhos, ele vê homens que parecem árvores. E isso não é o que a gente vê, eu não estou vendo árvores aqui, eu vejo homens. E depois disso, Jesus impõe as mãos sobre os olhos desse homem, e aí sim ele começa a enxergar. E o interessante nessa passagem é que não foi inicialmente esse homem que foi procurar Jesus. Quem foi levar esse homem para até Jesus foram seus amigos. E quando Jesus vai fazer essa cura desse homem, ele não chama esse homem para o centro da cidade, mas eles vão para fora do povoado. É como se nós estivéssemos dentro da cidade e Jesus chamasse a gente aqui para ir, talvez para a zona rural, lá para o início da estrada. E Jesus, irmãos, é tão maravilhoso que Ele conhece o seu coração, Ele conhece o coração de todos nós, e Ele sabe a forma como falar com você. Ele sabe a forma que você pensa, Ele sabe os desejos do seu coração. E Jesus não trata as pessoas de uma forma como se fizesse a mesma coisa para todos, ou como se fosse generalista, mas Jesus trata com cada um de nós individualmente. E isso demonstra o amor dele conosco. E quando estava com esse cego, eles foram lá para fora, e o incrível é que Jesus ele trata até o cego de uma maneira diferente. Você percebe que cuspir nos olhos desse cego era algo que ele ia sentir, ele não estava vendo. Colocar as mãos sobre ele era uma coisa que o cego ia saber que Jesus estava fazendo. Até nisso Jesus pensou. E quando Jesus faz essas coisas, não era que a saliva talvez Jesus era milagrosa, mas
Jesus estava querendo ajudar a fé e a interpretação desse homem. E quando Jesus fala para ele voltar para casa, no fim, quando ele fala não entre no povoado, tem alguns manuscritos da Bíblia que nessa parte Jesus fala que não é para ele contar nada a ninguém no povoado. Era porque nessa época, quando Jesus estava ficando mais conhecido, ele não queria que as pessoas o conhecessem simplesmente por ser um curandeiro, simplesmente por ser alguém que as pessoas iriam chegar até ele e ia sair curada. Mas, como a gente acabou de ler, que Pedro teve a interpretação de que Jesus era o Filho de Deus, Jesus não queria ser conhecido simplesmente por alguém que curava. Jesus queria ser conhecido como Messias, como Cristo, como Filho do Deus vivo. E por isso ele falou para esse rapaz não entrar no povoado e sair por lá falando. Ele queria que as pessoas enxergassem ele como que ele era, como ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora eu quero que você avance um pouquinho aí lá em Marcos capítulo 10. Nós vamos ler a história de outro cego. E vamos ver uma situação bem diferente da que a gente acabou de ver com o cego de Betsaida. Lá em Marcos 10, a partir do versículo 46. Vamos ler a respeito de Bartimeu, que diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando-se sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Essa história também fala a respeito de um cego, mas ela tem um contexto diferente. A primeira, o homem que a gente vê, o primeiro cego, os amigos levaram ele até Jesus. Mas nesse caso, esse cego, ele escutou que Jesus estava passando e ele era um homem que ficava à beira do caminho pedindo esmola. E você percebe, irmão, quanto esse homem estava à beira da sociedade, porque geralmente na Bíblia, quando você lê um nome, vamos supor, você lê o nome Mateus, geralmente vem escrito o nome e depois fala de quem que ele é filho. Agora, nesse caso, quando a gente fala Bartimeu, o significado do nome Bartimeu já é filho de Timeu. E quando você vai ler essa parte, ele não fala Bartimeu, filho de Timeu, ele fala o filho de Timeu, Bartimeu. Ou seja, as pessoas que estavam naquela época com ele nem sabiam o nome direito desse rapaz. As pessoas sabiam quem era o pai dele, mas não sabiam direito quem era ele. E quando esse cego ouve Jesus passar, talvez ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, e é muito provável que ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, porque a primeira vez que ele fala que era Jesus de Nazaré. E quando ele ouve que é Jesus de Nazaré que está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que significa Jesus, filho de Davi? Quando nós lemos a carta aos Hebreus na Bíblia,
ela é uma carta que foi feita para falar de Jesus para os judeus, porque os judeus não creem que Jesus é o Messias. Eles não acreditam que Jesus veio, que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu em nosso lugar para nos salvar. E na carta aos Hebreus ele fala de Jesus a respeito de um rei, de um sacerdote e a respeito também de um Deus. E quando a gente fala a respeito de filho de Davi, ele está falando a respeito das profecias que o Messias seria um rei. Por que Jesus seria um rei? Porque ele é da linhagem de Davi, ele seria descendente de Davi. Quando Bartimeu fala de Jesus, Bartimeu sabe quem Jesus é. Bartimeu sabe o que Jesus pode fazer. Bartimeu não teve ninguém que chamou ele para ele saber o que Jesus fazia. Ele já sabia o que Jesus era, ele já sabia o que Jesus fazia. E às vezes, quando muitos repreendiam ele, falando para ele ficar quieto, ele começava a gritar ainda mais, porque ele sabia que a única esperança dele ser liberto da cegueira que ele tinha era através de Jesus. Hoje, às vezes a gente olha os oftalmologistas, pode fazer cirurgia, e glória a Deus por isso, mas nessa época, irmão, ou era um milagre ou não era nada. Um cego, ele não tinha esperança de enxergar depois de um tempo. Quando vai falar, depois ainda, que Jesus escuta que ele estava chamando, e aí Jesus se dirige até para ele. É interessante que Jesus ele não chegou curando de uma vez. Jesus, antes de mais nada, ele pergunta o que esse homem queria. E sabe, quando a gente pensa, e é claro que Deus é onisciente, onipotente no presente, essas são características únicas de Deus. Deus sabe o que eu estou pensando, o que cada um de nós está pensando, Ele sabe de tudo isso. Mas quando fala na Bíblia a respeito da gente pedir, dar-vos-á, e a porta vai ser aberta, não fala que eu vou vir um dia na presença de Deus, vou orar pedindo uma coisa e no outro dia acontece. Jesus, Ele quer que você desenvolva um relacionamento com Ele. E um relacionamento com Deus, meu irmão, não é pedir um dia uma coisa, não é pedir 2 dias, é pedir todo dia para Deus. Seja lá alguma coisa que você precisa ou não. Jesus, Ele quer muito mais do que trazer um milagre na sua vida, Ele quer trazer a salvação para você e para a sua família. Muito mais do que um presente que Ele vai dar uma vez para você, Ele quer que você ganhe o maior presente que Ele pode te dar, que é a salvação, que é o relacionamento com Ele. Deus pode te dar um carro, uma casa, uma moto, seja lá o que for, mas a única coisa que você vai levar dessa terra é o teu relacionamento com Deus. É as promessas de Deus para a sua vida, de que Ele está preparando lugar para você no céu. Uma morada celestial, que nós vamos estar com Ele eternamente. E quando Ele fala com esse cego, Ele responde, mestre. Olha que interessante, Ele fala até mestre, Ele nem fala eu quero ver direto, Ele até fala primeiro mestre. Eu quero ver. E depois Jesus disse para ele, olha, vá e a sua fé o curou. A gente tem 2 cegos, 2 milagres, mas a gente tem 2 pessoas que uma sabia com quem ela estava falando e outra pessoa não fazia ideia de com quem ela estava falando. No primeiro milagre é um homem que foi apresentado para Jesus. E aí, ele tem um milagre em 2 etapas. Jesus sabia o processo que ele precisava passar. No segundo caso, a gente tem um homem que já sabia quem Jesus era, já acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E ele só pediu para Jesus e ele o curou.
Sabe o que isso revela para a gente, meu irmão? Que nós precisamos saber quem Deus é. Nós precisamos saber qual que é o Deus que nós estamos nos relacionando. Quem é o Deus que está aqui na Bíblia, que disse haja luz e houve luz? Quem é o Deus que disse haja estrelas, haja o céu, haja o sol? Quem é o Deus que chama as estrelas pelo nome? Para quem você está aqui, quem será que você está adorando aqui quando você ergue a sua mão? Qual é esse Deus? Quem é esse Deus? Porque se eu crer que é um Deus que não pode fazer nada, que é um Deus fraco, que não pode fazer nada por mim, ou não tem nenhuma promessa para mim, que não me ama, às vezes eu vou ter que passar por um processo na minha vida que Ele vai fazer acontecer para que eu passe a crer nele. E às vezes se eu chegar num culto, se eu chegar no meu quarto, dobrar o meu joelho e já saber para quem que eu estou chamando, já saber o quanto Deus me ama, já saber quem Deus é. Mas sabe, como é que eu vou saber quem Deus é? Como é que eu vou saber com quem que eu estou me relacionando aqui na Bíblia? Eu vou saber através da palavra de Deus, através de eu ler a minha Bíblia, através de eu passar tempo com Deus no meu quarto, eu separar uma manhã da minha semana ou duas para eu poder jejuar e passar mais tempo na presença de Deus. É eu vir na igreja, ouvir a palavra, que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Eu vim adorar a Deus, eu dedicar tempo para a obra de Deus, eu desenvolver o meu ministério, aquilo que Deus tem para mim. Então, conheça esse Deus que te ama, esse Deus que entregou o único filho que Ele tinha só para te salvar. E o mais interessante no fim disso tudo é que quando ele acaba esse capítulo 10, Jesus fala assim, olha, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Diz assim, imediatamente ele o recuperou a visão, e o que ele fez depois? Seguiu Jesus pelo caminho. Qual que aconteceu com o outro cego? Volte para o povoado e não conta nada para ninguém. Esse aqui, Jesus não precisou falar nada para ele, ele simplesmente recuperou a visão e seguiu a Jesus. E quando esse cego foi chamado, ele tira a capa que ele tinha. E o que simbolizava essa capa? Se ele era um morador de rua, como é que ele ia se cobrir nos dias de frio? Se ele era um homem que pedia esmolas, provavelmente essa capa era usada para ele pedir esmolas. Mas ele abandona a única coisa que poderia proteger ele do frio, a única coisa que poderia trazer para ele uma fonte de renda, porque ele coloca, a partir desse dia, a única esperança dele em Deus. É como se ele jogasse tudo para o ar que ele estava vivendo naquele momento. É como se ele se esquecesse de todo o passado dele e a partir de agora estivesse tendo uma nova vida com Deus. E isso às vezes eu e você não tinha essa história, às vezes a gente não era cego, nem tinha uma capa, mas isso serve de lição para nós olharmos para o nosso pecado. Às vezes antes, quando eu estava no mundo, eu era um pecador, eu gostava de pecar, eu tinha certas manias, certos pecados, certos vícios. Mas, meu irmão, a partir do momento que você tem um encontro com Deus, a sua vida nunca mais pode ser a mesma. A partir de um encontro com Jesus, eu descubro que a minha esperança não está em outro lugar a não ser em Deus. Eu creio no amor que Jesus tem por mim, eu creio nas promessas que Deus tem para mim, e eu creio em Deus porque Ele é o meu Deus, o meu Salvador. E eu creio em Jesus porque Ele é o único caminho para me salvar. Ele topou sair lá do céu, descer aqui na terra, sofrer o que Ele sofreu,
para que eu e você tivéssemos vida em abundância. Mas o que é vida em abundância? Vida em abundância é eu ter uma casa gigante? É eu estar cada dia numa cidade diferente, num país diferente? Vida em abundância é muita vida, é vida, como se falasse, vida em excesso, assim, é vida demais. Só que como é que você vai viver demais, ter uma vida em excesso? Você vai viver pela eternidade. É essa vida que Jesus veio nos trazer. É uma vida que, depois que eu morrer ou quando eu for arrebatado, de que eu não vou viver mais 70, 80, 90, quem sabe uns poucos chegam a 100 anos. Mas é um lugar que eu não vou ter nem contagem de dias. Eu não vou nem comemorar aniversário. Nós vamos passar a eternidade junto com Deus e junto com Cristo. É isso que Jesus veio nos trazer, a esperança para quem estava perdido. E eu quero ler uma outra história com você, está lá em Mateus 8. Mateus 8, a partir do versículo 5. Mateus 8, a partir do versículo 5, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a um servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Essa parte é interessante, que fala a respeito de um homem que era uma autoridade. Ele tinha servos e ele sabia que qualquer ordem que ele desse a um servo, esse servo iria cumprir. Se ele falasse para ir em um lugar, ele iria. Se ele falasse que era para fazer uma coisa, ele faria. E ele sabia quem Jesus era. Ele sabia da autoridade de Jesus. Ele sabia que se ele era um homem com autoridade e apenas falando uma palavra para uma pessoa, algo acontecia, imagina o Filho de Deus. É a primeira vez na Bíblia que Jesus não está limitado à sua localização. Porque Jesus estava em um lugar e uma pessoa em outro lugar iria ser curado. E ele entendeu que ele estava com Deus, que não era limitado, mas que a sua palavra podia alcançar qualquer lugar. E sabe, irmãos, é muito importante a forma como eu e como você acreditamos em Deus, para que a gente saiba aquilo que Deus pode fazer. Para a gente que entenda que nada é impossível para Deus. Para que Ele não está limitado a literalmente nada. E se Jesus naquela época fazia essas coisas, hoje Ele pode continuar fazendo.
se você tem alguém que está em algum lugar hospitalizado, ou se você está aqui e tem alguém na sua casa doente, você sabe que você pode orar aqui e ela ser curada lá. É porque nós temos um Deus que não é limitado. O interessante é que ele fala: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E o que é fé? Fé, lá em Hebreus 11:1, não precisa abrir, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E hoje, irmão, eu quero fazer um questionamento a você. Será que a sua fé está realmente no Deus verdadeiro? Será que a sua fé está realmente no Deus que pode fazer todas as coisas? No verdadeiro Deus que fez os céus e a terra? Será que quando você ora, você sabe com quem você está falando? De que para Ele não existe nada impossível? De que para Ele não existe nada que é difícil? Será que eu sei? Eu realmente, quando eu penso assim na minha casa, que eu estou orando, será que quando eu estou aqui na igreja, adorando a Deus, ou lendo a Bíblia, será que eu estou entendendo que eu estou falando com um Deus que não tem limite para Ele, que não existe nada que é difícil, que não existe nada que Ele é incapaz de fazer, que Ele pode fazer literalmente qualquer coisa, que nada limita o seu poder? Mas sabe uma coisa que pode, às vezes, te limitar? É o tamanho da sua fé. E quando o centurião falou que acreditava que Jesus era uma autoridade e que bastava uma palavra dele, Jesus respondeu: olha, em Israel eu não encontrei alguém com uma fé tão grande quanto a sua. E que nós, irmãos, na nossa vida com Deus, nós possamos ter a fé num Deus verdadeiro e num Deus que pode todas as coisas. Que na nossa vida, irmão, nós possamos saber com quem nós estamos falando. Com quem eu estou falando quando eu oro? Com quem eu estou falando quando eu coloco uma música na minha casa e eu começo a adorar a Deus? Com quem que eu estou falando quando eu leio a Bíblia? Com quem que eu estou falando quando eu jejuo? Com quem que eu estou falando quando eu estou na igreja e estou com as minhas mãos levantadas? Você está falando, irmão, com o único Deus verdadeiro. Que Ele é 3 em 1, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo em um só. Que Ele nos amou, enviou o Seu único Filho para nos salvar. Que não existe nada que limita o seu poder, que Ele pode todas as coisas, que nada é impossível para Deus, que Ele pode te salvar, Ele pode te libertar do pecado. E eu quero ler com você Salmos 139. Eu acho ele um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Salmos 139. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito?
para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentas. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em segredo fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Até aí. Amém? Você vê que isso era justamente Davi falando, é um salmo davídico. E meu irmão, se Davi, antes mesmo de Jesus vir, já tinha essa percepção, imagina depois que Jesus veio, que ele viu o próprio Deus encarnado como um homem, e que você, todos os dias da sua vida, meu irmão, possa saber com quem é o Deus que você tem se relacionado. Quem é o Deus que você ora? Quem é o Deus para quem você ergue a sua mão? Quem é o Deus que está na sua casa dia após dia? Que você que às vezes olha para a vida de uma pessoa e fala, nossa, como essa pessoa é ousada assim, eu queria ser assim, olha o que aconteceu na vida daquele irmão, desse jeito. Sabe, irmãos, cada vez que a gente vê Jesus falando com uma pessoa, a gente vê uma forma individual de Deus tratar com alguém. E da mesma forma, Deus te ama tanto que Ele tem uma forma específica para cuidar de você. Ele tem jeito específico de às vezes fazer você crescer na sua fé, de fazer você voltar para a presença dEle. Mas existem coisas na vida de um cristão que, independente da história, nós devemos ter na nossa vida: oração, jejum, leitura da palavra, comunhão com a igreja, e que todas essas coisas fortaleçam a nossa fé, e que assim como nós estamos reunidos aqui nessa noite, para que um dia nós também possamos estar reunidos face a face com Deus, face a face com Ele na glória. E essa construção da nossa fé é dia após dia, na nossa vida diária com Deus, na nossa entrega diária com Deus, conhecendo e entendendo quem Deus é. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Que você, meu irmão, em tudo que você for fazer na sua vida, em todos os propósitos que você coloque diante de Deus, em todos os sonhos, às vezes, que você tem, seja material ou o principal sonho de ver sua família convertida, sua família também aos pés de Jesus, que em tudo isso você saiba com Deus que você fala, você sabe com Deus que você trata. Dobre os seus joelhos e ore a Ele, entregando tudo nas mãos dEle. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo porque o Senhor é Deus. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe,
o Senhor já nos conhecia. Antes mesmo de nós respirarmos, antes de eu puxar pela primeira vez o ar para os meus pulmões, o Senhor já conhecia a minha história, o Senhor já conhecia o meu ser, o Senhor me viu sendo formado dentro do ventre da minha mãe. Eu te peço, Deus, que o Senhor fale conosco cada dia mais, que o Senhor, Deus, nas suas formas de demonstrar a sua grandeza, na natureza, na nossa vida, Pai, que o Senhor possa falar conosco em todos os momentos da nossa vida, Deus, em todos os dias, Pai. Se existe algo no nosso coração que o Senhor precisa que seja mudado, ó Pai, que nós venhamos mudar, Deus. Se existe algum hábito antigo, algum pecado, algum vício, Deus, que precisa ser cortado, que o Senhor fale conosco e que nós, Pai, em obediência deixamos esse pecado para trás, Deus. Que o Senhor nos ajude a nos libertar de toda a amarra do que o inimigo um dia colocou nas nossas mãos, Deus. Que o Senhor liberte nós de todos os pecados, Pai, trazendo vida para nós e vida em abundância, Deus, nos ajudando na santificação dia após dia, Pai, buscando a Tua face, buscando o Teu ser em nós, o Teu Espírito Santo, Deus, dentro de nós, Pai. Nos ajude a cada dia, Deus, sermos mais apaixonados por Ti, mais intensos na busca pelo Senhor, crendo que o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, de que não há nada difícil para o Senhor, que não há nada impossível para Ti, Deus, que não existe doença, não existe pecado, não existe vício, não existe nada que seja impossível o Senhor curar, Pai. Não existe um coração duro demais para o Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos convença, Deus, do pecado, do juízo, ó Pai, para que nós venhamos mudar a nossa vida e colocar ela de acordo com a Tua vontade, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, nos dê sabedoria nos propósitos que nós estamos colocando diante de Ti, Deus, e também nos propósitos que o Senhor tem sobre a nossa vida, Pai. Eu Te peço, ó Pai, nos dê sabedoria, Deus, que o Senhor nos guie em todos os momentos, ó Pai, seja na tempestade ou seja no mar calmo, Deus, que o Senhor sempre venha nos guiar, Pai, e o Senhor sempre venha nos apontar o caminho, Deus, a direção, Pai. O Senhor é o caminho que nos leva para a redenção, o Senhor é o caminho que nos leva para a salvação, Pai, o Senhor é o caminho que nos leva para a vida eterna, Deus, e que nós, em gratidão, em amor a Ti, possamos Te buscar, meu Pai, cada dia mais, Senhor Deus. Se existe alguém nesse lugar que está precisando de cura, de libertação, Pai, se existe alguém que está assistindo aqui, ou alguém familiar desse irmão que está aqui, Deus, que nós em oração repreendemos todo o mal, Pai, repreendemos toda dor, toda enfermidade, que Deus, toda doença caia por terra em nome de Jesus, Pai. O Senhor é um Deus de milagre, que curou na Bíblia e que continua curando até os dias de hoje, Deus, e eu creio num Deus de milagres, e em nome de Jesus eu Te peço nessa hora, que o Senhor entre com providência na vida de cada um aqui que está enfermo, que caia por terra toda doença em nome de Jesus, Pai, que toda dor desapareça agora em nome de Jesus, Deus, que o Senhor traga libertação, Pai. Essa pessoa que às vezes não consegue dormir, que tem perturbação em sua casa, Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. O Senhor é um Deus que nos liberta, Pai, do pecado, Deus, e que o Senhor, nesse momento, ó Pai, possa entrar na vida de cada um aqui e libertar, meu Deus, de todas as amarras do inimigo, ó Pai. Eu Te peço, Deus, o Senhor é um Deus que liberta, e o Deus que liberta age nessa hora em nome de Jesus, Deus. O Deus que cura age nessa hora em nome de Jesus, Deus. Que toda dor caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Deus, que o Senhor nos ajude a prosseguir no Teu caminho, Deus, para que um dia nós venhamos Te encontrar face a face, Pai. Te ver frente a frente, Jesus. Conhecer o Senhor
e ver todas as maravilhas que o Senhor fez, Pai. O teu amor grandioso, Deus, que está preparando um lugar e que nós vamos nos encontrar com o Senhor um dia. E eu creio em nome de Jesus, Deus. Entre com providências nas nossas vidas, ó Pai, e que nós venhamos desenvolver um caminho com o Senhor. E em nome de Jesus, Pai, os teus propósitos venham se cumprir em nossa vida, ó Pai. Pois o Senhor é um Deus que não tem seus planos frustrados, Deus, mas que o Senhor sempre cumpre os seus planos. E eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. E em nome de Jesus, Deus, que toda honra, toda glória seja dada a Ti, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Aplauda esse Deus, o único Deus verdadeiro, em nome de Jesus. Assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Vamos lá, igreja! É desse amor que foi pregado aqui. Esse amor que Deus tem por você, Ele te conhece, meu irmão. Como foi lido, Ele conhece os teus pensamentos. Antes que a palavra saia da tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. E eu te desafio, meu irmão, essa noite, adore o Senhor com as suas palavras, com a sua vida, com o seu ser. Vai se entregando para Ele. Diga para Ele: Tu és tudo, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, tudo. Coloque aí os propósitos de Deus acima dos seus. Diga: Senhor, faz a Tua vontade na minha vida. Oh Deus, sinto o amor dele por você. Mesmo sendo assim, o pobre pecador, Deus me ama.
falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. E se sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Olha só. E se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Por quê? Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou. Deus me amou tanto, entregou seu filho a morrer em meu lugar. Bem alto! Deus me ama, seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre, sempre, sempre. Você crê que Ele está de braços abertos para você? Aplauda Ele o mais forte que você puder. Glória a Deus. Amém? Senta um instantinho, irmãos, glória a Deus. Que o Espírito Santo traga sabedoria ao nosso coração, para que nós possamos crescer, como a Bíblia mesmo diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? É como o pastor pregou aqui, uma das coisas necessárias, que não podemos deixar de lado, é verdadeiramente conhecer quem é Deus, e o que Ele é capaz, por meio de conhecê-lo, é por aí que a tua vida vai mudar e vai ser transformada, porque se você não conhecer de fato o Deus que você serve, o poder e a grandeza dEle, nós podemos ainda manter, em muitas coisas da nossa vida, vencido pelo nosso adversário. Mas quer ver uma coisa muito importante? Quando você pega Hebreus capítulo 11, que está falando aqui a respeito dos heróis da fé, aqui no versículo 39 e 40 diz assim: e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Então veja bem uma coisa, aqueles homens do passado, os heróis da fé, aqueles homens que, os profetas, tudo que nós pregamos e falamos a respeito deles, me lembra aqui até mesmo do que Jesus disse para João, de João Batista, que não havia nascido nenhum homem, todos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Mas aí o Senhor diz uma coisa assim, que olha meu irmão, é para você, para nós dar glória, aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Os homens do passado, por mais, volta comigo um instantezinho aqui, faz favor, aqui em Êxodo 6, 4, Êxodo 6, é o 3, eu acho, versículo 3, Êxodo 3, 6, 3, olha aqui o que diz, diz o Senhor, e aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, sobre o nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido,
Aí, glória a Deus. E o que nós falamos? Que Abraão é o nosso pai na fé. Mas mesmo Abraão sendo chamado amigo de Deus, você é chamado filho de Deus, herdeiro das promessas de Abraão, meu irmão. Olha aqui, a revelação que ninguém do Velho Testamento teve, hoje Deus trouxe para nós através de Cristo. Através de Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos o quê? Mais que vencedor. De que diz João? Maior é o que está em nós do que tudo quanto está no mundo. Então, né, pastor? É preciso conhecer isso. A igreja de Cristo precisa ser despertada, porque a Bíblia mesmo diz que conhecereis a verdade vos libertará. Nós não temos mais que ser escravo do mal. Nós não temos que ser escravo. Você não tem que ser escravo daquilo que está tentando te vencer, do mau pensamento, da depressão, da angústia, da doença, do desemprego, da miséria. Você não precisa mais ser escravo disso, porque há poder e autoridade em você. Não foi o que Jesus usou quando ele foi tentado ali em Lucas 4. O que ele usou? Para o diabo, na cara dele: está escrito. E a mesma autoridade foi delegada à igreja do Senhor Jesus Cristo, a cada um de nós, independentemente se é o pastor, se é um diácono, se é um pastor, seja quem for você. Se você é de Cristo, se você ama a Deus, se você tem procurado crescer na graça e no conhecimento, há uma autoridade de Deus na tua vida. Você não precisa que o pastor, lógico que o pastor está para isso, mas de repente você está num lugar que o pastor não pode orar para você, lembra disso. Você tem autoridade para orar, entendeu? Então veja bem uma coisa aqui: todos os profetas, todos os homens do passado, eles morreram não viram a promessa, e toda a promessa de Deus foi revelada em Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o nosso Salvador. Porque o que a Bíblia diz? Que tudo é por Ele, tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Então tudo está terminado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo. Todo poder, como Ele mesmo diz, todo poder no céu e na terra me foi dado. Então você tem que conhecer isso. A igreja do Senhor Jesus, nós precisamos conhecer o poder e a autoridade que tem o nome do Senhor Jesus Cristo, que o próprio Pai o exaltou acima de todo nome. Glória a Deus. O pastor falou aqui aquilo que nós precisávamos de ouvir essa noite, né? Para que isso gere crescimento espiritual em nossa vida, para que isso gere em nós confiança mútua na palavra de Deus, saber que os céus e a terra podem passar, mas a palavra dele não passa, porque ele mesmo disse que ele vela sobre ela para cumprir. Hoje nós não temos aqui o apóstolo Pedro, nós não temos aqui João, né? Mas nós temos a mesma palavra deles é a que nós temos. Eles andaram com Jesus? Andaram. Nós andamos com Jesus pela fé, mas temos aquilo que foi escrito pelo Espírito Santo, que é a palavra. E quando você busca a direção e a orientação dessa palavra, você adquire fé, você cresce espiritualmente, e como a Bíblia diz, você é mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé então. Pastor, quero chamar o pastor aqui para orar para os pedidos aqui de oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Irmãos, vamos orar a Deus então? Enquanto o pastor ora ali, vamos orar. Você sabe que, como já foi dito, você tem poder e autoridade no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, meu irmão, use o poder e a autoridade que você tem na palavra. Você precisa de um milagre, como o pastor pregou aqui. A Bíblia diz que na dimensão do Espírito não há distância. Você pode estar aqui, tua família pode estar em qualquer outro lugar, não importa onde eles estão. O que importa é a tua fé, é a ousadia que você vai ter de orar por aquela pessoa, de clamar por ela e de declarar que em nome de Jesus ela vai ser curada, ela vai ser liberta, ela vai ser vitoriosa para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus então? Querido Deus, Pai santo e Pai amado, em nome do Senhor Jesus nós queremos te dar toda a honra, toda a glória pela vida do pastor, pela sua esposa. Que o Senhor abençoe ele, meu Deus, grandemente, o ministério dele, a vida dele. Nós também oramos, meu Deus, pela igreja. Que o Senhor abençoe grandemente, ó Pai amado e querido, cada um dos teus filhos que estão aqui. Ó Deus, que tem, ó Deus, ouvido o chamado
Sabe, é como foi pregado na segunda-feira aqui, o detalhe da obediência, de obedecer o chamado de estar na tua presença. Eu quero, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, orar junto com a igreja. Meu Deus, eu sei que cada um de nós temos seus problemas, suas dificuldades, ó Deus, que muitas das vezes nós nem sabemos que o outro está passando, que o outro está enfrentando, mas que o Senhor sabe, meu Deus, a necessidade de cada um, Senhor. Quando esse irmão, essa irmã, quando essa pessoa coloca diante do Senhor, clamando, buscando a tua presença e a tua face, então abençoa cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com providência na saúde dessa pessoa, oh Deus, na salvação no lar, na casa, na família, na vida financeira, no trabalho, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que esse irmão, que essa irmã, que ela seja mais do que vencedora em Cristo, e que nenhum mal, Senhor, lhe sucederá, porque a tua palavra é viva para dar vitória, para mudar, meu Deus, sabe, por completo, a vida desse homem, a vida dessa mulher, a vida desse jovem, a vida dessa pessoa, meu Deus, que crê no teu nome, que crê na tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós oramos, meu Deus, junto, pois a tua palavra diz que se o que ligarmos na terra será ligado no céu, se dois de nós concordar, será feito. Eu quero unir a minha fé com a fé desses irmãos, irmãs, desses homens de Deus e mulheres de Deus que estão aqui essa noite, ó Deus. Eu quero unir a minha fé com a fé deles, para que o milagre na vida deles, meu Pai, o milagre, meu Deus, seja real, seja vivido por eles, ó Deus. Eles possam ver a tua glória, eles possam ver, meu Deus, a mão do Senhor operando, ó Deus, mudando, ó Deus, aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser transformado, que não pode ser feito pela mão do homem, pela força do homem, que só depende do poder do Senhor, ó Pai. Eu oro para que, ó Pai, esse teus filhos alcancem o milagre, a vitória na sua vida, seja ela, meu Deus, na cura, na libertação, na saúde, no trabalho, na vida financeira, seja qual for o milagre, ó Deus, que esses irmãos, essas irmãs precisam. Eu uno a minha fé com a fé deles para determinar a vitória na vida de cada um deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos e te louvamos pelo milagre que há de acontecer na vida de cada um, Senhor. Eu estou certo disso e glorifico e louvo o teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém e amém. Amém? Você pode aplaudir Jesus então bem forte? Glória a Deus. Irmãos, nós também estamos fazendo aqui não é um voto, é onde você, no domingo, último dia do culto, você que não pegou o envelope, você quiser abençoar a obra, está aqui, meu irmão, você vai trazer no domingo. Nós não colocamos aqui quantidade, não, é você e Deus, amém? Marília, põe para nós lá na tela, lá na televisão, o que é o significado de propósito? Amém? Olha ali o que é propósito. Amém, irmã Ney? Alguém mais quer um envelope aí? Propósito, intenção de fazer algo, projeto, desígnio. Então, meu irmão, não tem como você alcançar alguma coisa na tua vida se você não tiver um propósito para chegar até aquele local. Amém? Para vencer barreiras, dificuldade. E quando você tem Deus com você, meu irmão, você não vai perder a batalha de jeito nenhum. Amém? Então, se você quiser fazer esse propósito de abençoar a obra no domingo, faça isso. O envelope está ali com a diaconisa ali atrás, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do pastor, da sua esposa. Que Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. E também amanhã quem vai estar pregando aqui é o pastor Jair lá da Borda, é outro homem grandemente abençoado, usado por Deus, em nome de Jesus. Aniversário teu? Então vem cá, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém mais fazendo aniversário aí? Ou fez essa semana? Ninguém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos orar aqui para o Isaías, né, Isaías? Profeta Isaías. Amém. Que viu os céus abertos, né? Glória a Deus. Irmãos, estende a mão para cá, vamos orar para ele. Meu Deus e meu Pai,
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida do teu servo, abençoá-lo grandemente e te agradecer, meu Deus, por mais um ano de vida, e pedimos, meu Deus, que a tua graça, que a tua unção, a tua presença tome conta da vida dele, meu Deus, cada dia mais, que ele seja cada dia uma bênção para a sua casa, para a família, para a igreja, para Silvianópolis, meu Deus. É o que nós oramos, meu Deus, pela vida do teu servo, e também, meu Pai, pedimos que muitos e muitos anos de vida o Senhor venha, meu Deus, estar acrescentando sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos pela vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor, e amém. Amém? Vamos cantar o parabéns para ele? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que foi, Joel? Vamos lá, Josinho. Vamos lá. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, que Jesus abençoe, ilumine sua vida. Meus parabéns, que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Irmão, nós vamos encerrar em nome de Jesus, e depois aqui nós encerrar, tem um café ali feito pelas mãos das nossas diaconisas, essas bênçãos de irmãs, que Deus abençoe elas grandemente, cada dia mais. Amém? Vamos orar para encerrar. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero despedir o teu povo em paz, para que voltem para suas casas, que tenham, meu Deus, uma noite de bênção, de vitória, e que amanhã, meu Deus, seja um dia também abençoado na vida deles, e que o coração do teu povo, meu Pai, continue sedento, tendo fome, tendo sede pela tua palavra, tendo fome, meu Deus, para crescer espiritualmente, conhecendo cada vez mais o Senhor, que o Senhor possa revelar ao teu povo, à tua igreja, cada vez mais, Senhor, nos trazendo entendimento, sabedoria da tua palavra, porque isso vai gerar firmeza, meu Deus, confiança, fé no coração desse povo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, meu Deus, eu os despeço para que em paz voltem para suas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu os abençoo e os despeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos vocês digam graças a Deus, amém? Amém, que Deus abençoe vocês grandemente, a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês, e que vocês tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. E assim eu despeço vocês e digo, em nome de Jesus, que a paz seja convosco, amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, aleluia. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.